Olá, pessoal. Muito bom dia. Deixa eu organizar aqui. Excelente. Então, vamos nós para mais um momento de muito aprendizado, um momento de reflexões a respeito do esporte e de que forma esse esporte pode fazer a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes. Eu sei que tem muitos colegas civis que estão aqui no momento, então a gente vai dialogar um pouquinho no início agora, para depois chamar o palestrante para esse evento. O ciclo de formação continuada do programa Forças no Esporte é realizado pelo grupo gestor do programa no âmbito da Força Aérea Brasileira. O Profesp é um programa social desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, operacionalizado por organizações militares da Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e também pela Força Aérea Brasileira. Esse projeto tem como objetivo geral democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, no sentido de formar cidadãos e melhorar a qualidade de vida dos beneficiados, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, cerca de 30 mil crianças e adolescentes são atingidas por esse programa, de 6 a 18 anos de idade. Esse é um ciclo de formação continuada, será realizado mensalmente, no sentido de realmente fazer a diferença na vida das crianças e, principalmente, fazer um diálogo com vocês, as pessoas realmente que estão na ponta, tentando otimizar o processo ensino-aprendizagem do esporte. Para este evento, no dia de hoje, gostaria de convidar o meu amigo, tive a oportunidade de fazer pós-graduação com ele, professor Ricardo Santa Cruz, uma pessoa extremamente capacitada, que tem muito a contribuir com o nosso projeto. E, desde já, Ricardo, eu gostaria de deixar meu agradecimento a você por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que nessas aulas EAD, principalmente nesse final de semestre, né, que a gente está no segundo semestre ainda de 2020, eu sei que o tempo é atribulado e você teve a oportunidade, tem a oportunidade de dialogar conosco aqui no nosso projeto. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu agradeço, Fábio, professor Fábio, aí pelo convite, né, pelas palavras. Fico muito feliz em poder contribuir aí com esse processo de formação continuada dentro do Profesp, né, um programa, um projeto que tem objetivos aí gigantescos nessa formação integral das crianças, dos jovens. Então, fico muito feliz, né, em ser convidado e poder mobilizar um pouquinho hoje do conhecimento relacionado aí ao esporte. Excelente. Professor Ricardo, antes de passar a palavra definitivamente para você, eu gostaria de deixar que nós faremos a lista de presentes, disponibilizaremos agora e no final da palestra, então precisa assinar só em um dos momentos, não há necessidade de assinar nos dois momentos. Isso visa única e exclusivamente a emissão de certificados depois. Caso tenha alguma dúvida em relação a alguma temática ou mesmo certificados do primeiro evento, entre em contato conosco lá no esporteprofespfab@gmail.com. Tá bem? Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui. Deixo aí à disposição para você fazer arguição com o nosso povo e agradeço novamente a sua vinda aqui. Ok, Fábio, vamos fazer a apresentação. Primeiro eu quero saudar todos os participantes aí que estão conosco, né? Professores, militares, civis, a comunidade esportiva como um todo. Para mim é uma honra poder conversar com vocês hoje sobre um tema que é tão importante, né? Um tema que é tão significativo e que eu tenho certeza que essa troca de ideias, essa troca de informações vai ser muito positiva no sentido, mesmo como o professor Fábio falou, de alavancar esses processos de ensino-aprendizagem aí no programa esportivo das forças do Profesp, né? E também de outros programas esportivos que a gente tem aí espalhados pelo Brasil. Fábio, eu vou compartilhar a tela para nós iniciarmos aí a apresentação. Fábio, me dá um ok aí se está aparecendo para você. Professor, está aparecendo para todo mundo. Uma ótima palestra para todos. Obrigado. Então, pessoal, mais uma vez saudando a todos.
Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz, da Universidade Estadual de Roraima, né? Trabalhamos aí com esse processo esportivo na formação acadêmica, mas também com algumas experiências práticas, e esse conjunto, né, essa associação entre os pressupostos teóricos e a implementação prática, é um conjunto que se faz necessário nos dias de hoje, e dentro da temática que nós iremos abordar, relacionada às habilidades e competências no processo de ensino e aprendizagem dos esportes, esse conteúdo teórico, essa abordagem teórica, ela se faz muito necessária para que, quando nós estivermos lá na ponta, na aula, conduzindo os processos pedagógicos, nós possamos ter uma ideia, né, mais geral de como o esporte é muito significativo na formação e na vida dos jovens, das crianças, né, dos alunos, que nós poderíamos chamar assim. Nesse sentido, pessoal, eu começo a minha fala com vocês colocando o esporte como um elemento, né, que já faz parte da prática cultural do brasileiro. E esse esporte, ele apresenta diferentes significados. E com esses diferentes significados que são propostos pelo esporte, nós também temos a oportunidade e a condição de intervir no esporte por diferentes possibilidades, né, por diferentes meios. Nós temos que pensar que o esporte é um elemento que faz parte de uma grande cultura, que nós conhecemos como cultura corporal do movimento. Hoje eu vou tentar fazer uma associação do esporte como um elemento formal, como um elemento curricular, e também como aquele elemento que é utilizado nas atividades extracurriculares, como é o caso dos projetos esportivos, como é o caso do Profesp. Então, o esporte faz parte da cultura humana e da cultura corporal do movimento. Não poderia ser diferente. O esporte no Brasil já faz parte da cultura do nosso povo, atingindo diferentes faixas etárias, diferentes condições sociais, diferentes condições econômicas, e o grande mobilizador desse processo vai ser o professor. Vai ser aquela figura, aquele elemento que vai conduzir esse processo que já é cultural. Então, nós temos o esporte como esse elemento fundamental, principalmente para a formação dos nossos jovens. Nós sabemos que o esporte, né, ele é um grande promotor de situações relacionadas ao respeito, ao fair play, ao espírito esportivo, à disciplina, ao trabalho em equipe. Então, as possibilidades que o esporte nos proporciona são imensuráveis, né? Nós podemos dizer que o esporte ele vai desenvolver no aluno uma série de capacidades, uma série de aptidões, e o tema da minha conversa com vocês hoje é o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Como nós poderíamos chegar nisso? Então, nós temos o esporte como esse elemento condutor do respeito, do espírito esportivo, da disciplina e do trabalho em equipe. Mas também o esporte ele vai desenvolver muito na criança, no jovem, as possibilidades de sonho. É comum, é recorrente nós termos aí aquela velha pergunta, né? Para grande parte dos meninos, por exemplo, o que você quer ser quando crescer? E eles falam jogador de futebol. Isso está muito ligado aos sonhos, né? E esses sonhos geram perspectivas. Essas perspectivas de melhorar a condição de vida, de melhorar a condição social, de melhorar a condição econômica, de vislumbrar novas possibilidades. Então, o esporte é promotor disso. Para vocês perceberem como é delicado o trabalho do profissional da educação física, do professor que está atuando no projeto esportivo, porque ele vai lidar diretamente com os sonhos e com perspectivas das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Mas também, nesse processo de sonho, de perspectivas, vão surgir as ilusões, vão surgir as frustrações. E isso está muito relacionado com a condição do processo de ensino-aprendizagem. É nesse ponto que eu quero direcionar a nossa conversa de hoje. Nesse processo de formação, nós temos que perceber que existe uma linha muito tênue, né,
entre os sonhos, as perspectivas, mas também com as ilusões, as frustrações que podem ser causadas pelo esporte e, mais especificamente, pelo processo de ensino que é realizado dentro dos projetos, dentro dos programas esportivos, tá? Então, nós temos a ideia de que os valores esportivos, eles são aprendidos e moldados pelo ambiente. Então, o ambiente é muito importante, naquela relação que se tem, né, do ambiente, do indivíduo, do sujeito e do processo de ensino-aprendizagem. E muitas vezes esses jovens, eles vão se espelhar em ídolos. Esses ídolos que muitas vezes são construídos pela mídia. E a mídia vai atuar como uma transmissora de comportamentos e valores. Então, nós temos que ter aí uma sensibilidade muito grande para promover um ambiente adequado para que os sonhos, as perspectivas futuras, como também as frustrações, os fracassos, possam ser conduzidos, né, da melhor maneira possível. Um dos objetivos principais, né, quando a gente fala aí em iniciação esportiva, em programas de formação esportiva, e as pesquisas têm mostrado que a maioria dos alunos atletas, daqueles que entram em programas de esportes, de forma geral, eles buscam muito o quê? O êxito esportivo, o acúmulo de medalhas e troféus, a ampliação de capacidades físicas e motoras, e isso também muito relacionado com o que a família, né, proporciona para esses jovens, para esses alunos que estão envolvidos dentro desses programas. Então, eu sempre vou reforçar a importância do professor, a importância do profissional de educação física na condução de todo esse processo. Muitas vezes esse processo ele é marcado pela prática excessiva do esporte, né? E essa prática excessiva vai gerar uma saturação esportiva por parte desse aluno que é integrante desses programas, desses projetos, e isso vai gerar o quê? Um abandono precoce desse aluno no esporte, mesmo antes de chegar na fase de especialização, na fase de ativação de uma modalidade específica, tá? No direcionamento daquele possível talento esportivo. Tá? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande na condução do processo, para que essa prática não seja excessiva, para que o esporte, ao invés de conduzir esse aluno para processos formativos, ele possa saturar, tá? E que o resultado disso seja o abandono muito precoce desse aluno no projeto, no programa ou nas atividades esportivas de forma geral. As pesquisas têm indicado, pessoal, que 70% das crianças, né, que participam de programas esportivos, existe uma tendência muito grande de, até os 13 anos de idade, de gerar uma grande desistência, um abandono do esporte, ok? E esse abandono do esporte, ele vai ser ocasionado, muitas vezes, por aspectos relacionados à pressão, a pressão por resultados, a pressão pelo imediatismo na formação desse atleta, desse jovem atleta, o fracasso que é ocasionado muitas vezes pelo processo de condução do ensino e, por consequência, da aprendizagem do esporte. E isso está muito relacionado com a metodologia de ensino. Nós temos aí o esporte como esse elemento que já vem sendo abordado desde da tendência esportivista, com uma ênfase na formação de atletas, na descoberta do talento esportivo, de tornar o Brasil uma potência olímpica. E esses pressupostos, eles ainda chegam até os dias atuais. Mesmo nós entendemos que nós estamos num momento de mudança no cenário educacional formal, e essas mudanças no cenário educacional formal também extravasam para o esporte extracurricular, para os programas, para os projetos. Então, o abandono da maioria desses jovens, antes da puberdade, poderíamos dizer assim, está muito relacionado com a pressão por performance, por desempenho, por resultados.
o fracasso em ele não conseguir atingir as metas, os objetivos que são propostos por ele mesmo, pela família, muitas vezes pelo professor. E isso está muito relacionado à metodologia de ensino. Dentro desse processo de ensino-aprendizagem dos esportes, eu começo fazendo uma pergunta para vocês, né, que estão comigo aqui hoje. Qual é o cenário esportivo que você atua? Qual é o cenário dentro das possibilidades que o esporte pode promover? Tá? O esporte educacional, o esporte participação, o esporte rendimento. Em qual cenário você atua? Para a gente poder projetar e perspectivar como esse processo de ensino-aprendizado, baseado em competências e habilidades, pode ser desenvolvido. Nós vamos pensar aqui nesses dois primeiros cenários, que fazem parte dos programas, dos projetos, como o Profesp, por exemplo, o esporte educacional e o esporte participação. O esporte educacional, que traz a ideia da formação do aluno, que traz a ideia de contribuir com o desenvolvimento social do aluno, o esporte participação, que vem contribuir com a saúde, com a qualidade de vida. Então, nós vamos projetar a nossa conversa dentro desses dois grandes cenários. O esporte educacional, tá? Que é desenvolvido aí dentro de um processo extracurricular, e o esporte participação. Nós temos ainda a ideia do esporte de rendimento, que muitas vezes é confundido dentro da iniciação esportiva. É utilizado dentro da iniciação esportiva. Aquela cópia, né, que se tem para acelerar o processo de formação, para a descoberta de jovens talentos esportivos, muitas vezes a metodologia utilizada ela não corresponde à fase do desenvolvimento motor, à fase do desenvolvimento cognitivo. Então, nós temos várias ideias para se adequar ao cenário esportivo que nós pretendemos caminhar. Dentro desse cenário de ensino e aprendizagem, nós temos essa tríade que ela é única. Nós temos o professor, que é o responsável pelo processo de ensino. Nós temos o aluno, que é o elemento que vai mobilizar, que vai receber a aprendizagem. E nós temos o principal objeto de ensino, que é o esporte. Independente que seja um esporte, uma modalidade coletiva, que seja uma modalidade individual, esses pressupostos, essa tríade, ela é única, poderíamos dizer assim. Então, nós temos o professor responsável pelos processos de ensino, nós temos o aluno que vai mobilizar esse processo de aprendizagem e o objeto de ensino, que é o esporte. Isso muda com o passar do tempo. E essas formações que são proporcionadas, né, que são promovidas aqui, principalmente nesse ciclo de palestras, elas são muito importantes porque nós vamos ampliar essa nossa visão de quais são as possibilidades do professor ao se relacionar com o ensino. Quais são as possibilidades de aprendizagem desse aluno. E o esporte permeando esse processo. Dentro desse processo, né, de iniciação, de formação por meio do esporte, nós temos que observar o trato pedagógico que é dado a esse esporte. Isso é fundamental. Pensando nesse princípio de aprender por habilidades e competências, o professor vai ter que mudar o trato pedagógico. A ideia de como ele vai mobilizar a formação esportiva está diretamente ligado com esses novos pressupostos. Então, o professor vai ser aquele que vai exercer aquele papel fundamental, que vai tratar o esporte de forma pedagógica, que vai conduzir esse processo da melhor forma possível. Isso só é possível com uma formação muito sólida, uma formação acadêmica. Isso só é possível com essa formação continuada que a gente está promovendo e que o projeto tem promovido. E o professor vai ser o responsável em mobilizar o trato pedagógico para transformar as possibilidades de implementação do esporte. Uma coisa importante que o professor deve se atentar ao tematizar o esporte, ao utilizar o esporte como elemento condutor do processo de ensino-aprendizagem,
é entender que esse esporte ele vai apresentar aí duas grandes lógicas, a lógica interna e a lógica externa. O que nós poderíamos entender pela lógica interna? É o professor ter um conhecimento aprofundado dos conceitos relacionados ao esporte. É o professor ter o conhecimento das regras, dos processos teóricos, da implementação metodológica do esporte, de como esse esporte vai ajudar no desenvolvimento físico, motor, cognitivo desse aluno. Por outro lado, o professor também tem que ter uma ideia da lógica externa, qual vai ser a possibilidade que o esporte vai promover no desenvolvimento social, no protagonismo comunitário desse aluno que participa do projeto e que leva essa série de conhecimentos que ele vai adquirir lá dentro do projeto, lá dentro do programa, para a sua vida em comunidade. Então, a lógica interna e a lógica externa está muito ligado a conhecer o esporte, conhecer os pressupostos do esporte, conhecer os aspectos relacionados ao desenvolvimento técnico, ao desenvolvimento tático, ao conhecimento sobre as metodologias de implementação do esporte, mas também ampliar isso para o desenvolvimento social, para como esse esporte vai atuar na vida desse jovem fora do programa, fora do projeto. Então, essa lógica interna e a lógica externa são fundamentais dentro do processo de ensino-aprendizagem dos esportes. Então, eu faço uma pergunta para vocês após essa minha fala inicial. O que passa na cabeça de vocês? Como a gente pode mobilizar o ensino dos esportes? O que nós temos utilizado como metodologia para executar as tarefas relacionadas à iniciação esportiva, à formação esportiva? Como mobilizar esse processo? Eu vou apresentar para vocês duas possibilidades. A possibilidade inicial, e que se utiliza muito frequentemente, são os conteúdos esportivos, baseado em quê? Nos fundamentos, nos gestos esportivos, no passe, no drible, na finalização, no cabeceio, no saque, independente de qual modalidade seja. Muitas vezes a gente trabalha e enfatiza muito apenas os conteúdos esportivos, o desenvolvimento de conteúdos esportivos, que muitas vezes vai mobilizar o aluno em apenas alguns aspectos. O aspecto técnico, poderíamos dizer assim. Então, nós temos que lembrar qual é o principal objetivo dos projetos de formação, dos programas de formação. Então, nós temos que ter essa ideia. Eu trago uma contrapartida, apresentando para vocês a mobilização do esporte, o ensino do esporte, por meio de habilidades e competências que são advindas das práticas esportivas. Então, nós temos essa contraposição. O que se utiliza muito nos dias atuais, os conteúdos esportivos. Mas por que não estender isso para desenvolver nesse aluno habilidades e competências relacionadas ao esporte? E muitas das vezes, alguns de vocês, ou muitos de vocês que estão aqui me ouvindo, me assistindo, já utilizam essas prerrogativas pedagógicas. E isso está muito relacionado com a metodologia de ensino dos esportes. Qual é a principal metodologia que se utiliza para conseguir levar esse aluno ao desenvolvimento não só dos conteúdos esportivos, mas das habilidades e competências relacionadas ao esporte? Então, eu faço mais uma vez outra pergunta para vocês. Como ensinar o esporte? Como desenvolver essas habilidades e competências por meio do esporte? Então, eu preciso de um processo de formação, eu preciso de um processo de entendimento, eu preciso concatenar as minhas ideias para poder elencar as principais habilidades, as principais competências que eu posso contribuir na formação desses jovens alunos. Quando nós falamos em habilidades relacionadas ao esporte, o que é que vem na nossa cabeça? Quando a gente fala em habilidades relacionadas ao esporte. Muitas vezes, quando a gente pensa no esporte técnico, no esporte tradicional, na abordagem tecnicista, nós vamos pensar na habilidade técnica. E muitas vezes essa habilidade técnica, ela está relacionada ao aluno mais habilidoso, ao aluno que consegue executar as tarefas técnicas,
Então, nós vamos pensar isso em habilidade técnica, tá? Dentro desse pressuposto que nós estamos desenvolvendo, quando nós falamos agora em competências relacionadas ao esporte. Se quando a gente fala em habilidades, o que vem na nossa cabeça muitas vezes é a habilidade técnica, quando nós falamos em competências relacionadas ao esporte, muitas vezes vem à nossa cabeça a competência tática, a busca pelo aluno inteligente, aquele aluno que vai resolver as questões táticas do jogo, da modalidade, dentro desse processo de formação e de iniciação, independente da modalidade esportiva que seja. Então, muitas vezes, a gente pensa em habilidade e competência relacionando aos aspectos técnicos e aos aspectos táticos. Mas será que é só isso? Será que o esporte só pode contribuir com o desenvolvimento técnico e tático, ou ele pode ir muito além? Ele pode contribuir com uma formação integral desse sujeito, desse aluno que chega, muitas vezes fragilizado lá no programa, lá no projeto, e aí é uma grande oportunidade que o professor tem para desenvolver diferentes habilidades e competências, e não apenas aquelas relacionadas à lógica interna do esporte, poderíamos dizer assim. Então, o que seria a competência? Já que a ideia hoje é propor o desenvolvimento de habilidades e competências no processo de ensino-aprendizagem dos esportes. O que seria competência? Competência seria a ampla mobilização de conhecimentos, gerar uma ampla mobilização de conhecimentos relacionados ao esporte. Conhecimentos que o aluno deve ter sobre conceitos do esporte, relacionados a como o processo esportivo ele foi institucionalizado. As competências são mobilização de conhecimentos relacionados ao esporte, atingindo procedimentos, ao saber fazer as atividades esportivas, e também as atitudes. Eu trago essa ideia de competência do ensino formal para a prática esportiva, para os projetos esportivos. Então, eu tenho que pensar na ampla mobilização de competência. Essa mobilização por meio de conhecimentos. Não só apenas, pessoal, de procedimentos. Muitas vezes a iniciação esportiva, a formação do jovem atleta relacionada ao esporte é muito focada no saber fazer, no procedimental. Nós não temos aí um ambiente mais favorável para desenvolver atitudes do que a prática esportiva. E também o desenvolvimento de conceitos. Já as habilidades, elas são classificadas como habilidades práticas, habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. Vamos pensar nas habilidades práticas, né? O desenvolvimento procedimental. Aí sim, o desenvolvimento das habilidades relacionadas aos fundamentos do jogo, aos gestos técnicos do jogo, a formatação do jogo, da prática esportiva de forma geral. Mas também nós temos a possibilidade, dentro desse processo, do desenvolvimento de habilidades cognitivas. Levar esse aluno a ter um entendimento do porquê ele está desenvolvendo aquela atividade, como essa atividade vai ser colocada para eles, a resolução de problemas relacionados à execução do gesto, problemas relacionados à compreensão do jogo, problemas relacionados à ativação cognitiva conceitual. Então, essa possibilidade de desenvolvimento de habilidades cognitivas, ela vai ser muito dependente da metodologia de ensino que o professor utiliza nas suas aulas. Vamos pensar aí que nós temos as metodologias mais tradicionais, a metodologia analítica sintética, onde o desenvolvimento, a fragmentação do jogo em fundamentos desse jogo ou dessa modalidade é muito presente. Mas também nós temos o desenvolvimento do jogo situacional, com situações reais do que vai acontecer nessa prática esportiva. Nós temos a metodologia global funcional. Então, o professor vai colocar a metodologia de acordo com a habilidade que ele quer desenvolver naquela aula, naquele conjunto de aula, naquele complexo de aulas. E eu deixo para falar com vocês sobre as habilidades socioemocionais, que estão muito relacionadas às atitudes dos alunos. Então, os projetos esportivos, no caso do Profesp, a gente já tem esse conhecimento, né? E outros projetos esportivos, até o próprio esporte dentro da escola,
vai promover um amplo desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E nós temos que focar nisso também. Tá? Então, esse conjunto de habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais tem que fazer parte do planejamento do professor para que possa ser desenvolvido junto com os alunos. É aí a ideia de desenvolver habilidades e competências. Essas habilidades, esse conjunto de habilidades práticas, cognitivas, socioemocionais, elas devem ser mobilizadas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Quando o professor, na sua aula, ele vai planejar essa amplitude de possibilidades por meio de habilidades, automaticamente esse aluno vai adquirir novas competências. Competências relacionadas ao autoconhecimento, ao autocuidado, a traçar um projeto de vida, tá? O conhecimento muito além do saber fazer o esporte. Então, a ideia é mobilizar habilidades durante as aulas para que as competências sejam adquiridas. Isso vai muito além do ensino tradicional, do ensino focado apenas no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento dos fundamentos, no desenvolvimento das habilidades específicas de cada modalidade. Então, eu vou tentar ampliar esse processo, mobilizando habilidades de diferentes formas, e elas estão interligadas, e aí o professor vai estar colaborando no desenvolvimento de competências. Vejam bem, olha que coisa interessante no desenvolvimento das habilidades esportivas. Mais uma vez eu retorno com as habilidades práticas, com as habilidades cognitivas e com as habilidades socioemocionais. Dentro do planejamento, quando você vai montar o seu planejamento de aula, o seu planejamento de treino para aquele jovem, para aquele adolescente que está fazendo parte do projeto. Então, como essas habilidades podem ser mobilizadas? Primeiro, essas habilidades devem ser contextualizadas. Quem vai contextualizar essas habilidades? O professor. O professor vai contextualizar essa habilidade. Opa, a ênfase hoje vai ser nas habilidades conceituais. O aluno entendeu o jogo, entendeu o porquê está realizando aquela atividade. Isso é contextualizar o ambiente, a atividade. Essas habilidades, elas devem ser experimentadas. Aí o aluno entra muito fortemente. A experimentação, a vivência de diferentes tipos de habilidades. E um terceiro momento, dentro desse planejamento de ensino dos esportes, a avaliação. Essas habilidades devem ser avaliadas. Avaliadas em conjunto. Professor e aluno avaliam as experiências, avaliam os contextos que foram programados, que foram planejados para essas diferentes habilidades. Então, é importante contextualizar a habilidade, é importante que os alunos tenham a oportunidade de experimentá-las de forma bem efetiva e que no final do processo essas habilidades sejam avaliadas. Será que as habilidades propostas para a aula de hoje, para o treino de hoje, elas foram adquiridas? Elas vão se tornar competências? Então, no planejamento é importante enfatizar isso. Dentro dessa nova modelagem, poderíamos dizer assim, acompanhando esses novos processos educacionais, nós temos aí o professor como aquela figura que vai ser o mediador do processo, que vai ser o facilitador do processo, que vai ser o ativador do processo. Isso parece que não é novo para vocês, concordo com vocês. Essa nova função, tá? Quando a gente pensa aí numa metodologia de ensino baseada em experiências, baseada em desenvolvimento de habilidades, o professor vai ser aquele elemento que vai planejar essas habilidades, que vai planejar esse processo de ensino da melhor forma, para que esse aluno seja o sujeito central do processo de ensino e aprendizagem, para que esse aluno seja o protagonista, para que a prática esportiva seja diferenciada na vida desse jovem, para que essa prática esportiva realmente faça sentido tanto na lógica interna como na lógica externa. Então, mudam-se os papéis. Se a gente pensa aí no desenvolvimento desse processo de ensino, e vamos pensar comigo, a evolução desse processo. Como era esse processo? A ideia é a busca pelo talento esportivo, pela descoberta do talento esportivo. Muitos alunos, muitos atletas, muitos jovens vão ficar fora do processo. Mas quando eu penso na formação integral,
mas quando eu penso na oportunização de novas experiências, eu vou pensar num aluno que vai ser protagonista desse processo. E aí, dentro dessa nova metodologia baseada em habilidades e competências, nós temos algumas mudanças. Nós temos que ressignificar esse processo dentro do esporte. Então, esse processo de ensino, que era baseado em sequências pedagógicas, nós vamos transformar em procedimentos pedagógicos, né? Roberto Rodrigues Paes, que trabalha com a metodologia, com a formação pelo esporte, né, pela pedagogia do esporte, já traz isso. Eu vou transformar as sequências pedagógicas padronizadas, iguais para todos, em procedimentos pedagógicos, né? Novos procedimentos baseados no desenvolvimento integral de habilidades práticas, habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais, interligadas dentro desse processo. O que nós tínhamos aí de desenvolvimento de metodologia centrada no gesto esportivo, nós vamos trazer para quem está executando o gesto, né? Um olhar mais especial para o aluno, para o jovem atleta que está executando aquele gesto, que muitas vezes não consegue executar aquele gesto por não ter ainda um domínio psicomotor, por não ter ainda uma capacidade neural de poder ajustar esses movimentos, e muitas vezes ele é cobrado pelo um gesto padrão, um gesto padronizado nesse processo de ensino dos esportes. Nós temos que transformar a decomposição do gesto, a decomposição da modalidade, na identificação e resolução de problemas. Então, a gente está pensando aí numa metodologia voltada para a descoberta orientada. O professor naquele papel de facilitador, o professor que vai trazer problemas para o aluno, problemas no bom sentido. E esse aluno, ao executar, ao identificar esses problemas trazidos pelo professor, ele vai resolver de forma individual, resolver de forma coletiva. Isso está muito ligado ao método que eu vou aplicar dentro da minha aula. E também a preocupação na repetição do gesto. Eu tenho que repetir o gesto dessa modalidade. O aluno só vai ser habilidoso se ele repetir esse gesto por muitas e muitas vezes. Será que esse é o objetivo central do programa? Será que esse é o objetivo central do processo de formação esportiva? Então, nós vamos trazer a possibilidade desse aluno criar novos gestos, criar novas possibilidades, né, de transformar essa prática esportiva. Porque nós falamos que dentro desse processo ele passa a ser um protagonista, ele passa a ser um ator central. Então, a mudança no processo metodológico vai inferir diretamente no ganho de habilidades e competências. Então, dentro desse processo de ensino, treinamento, aprendizagem dos esportes, o professor ele tem que levar em consideração os diferentes aspectos, pensando nesse aluno de forma integral, pensando em atingir essa integralidade. Então, quando você está lá planejando a sua aula, planejando os seus procedimentos pedagógicos, você tem que pensar naquele aluno, não só aquele que vai executar o gesto, que vai executar o movimento relacionado ao esporte, seja o futebol, seja o tênis, seja o basquete, o atletismo. Você tem que pensar, e a gente tem que pensar quais são esses aspectos que eu devo desenvolver, que eu devo planejar para atingir essa integralidade do aluno, para que eu possa contribuir de forma efetiva na formação desse atleta, desse jovem atleta, que muitas vezes desiste, como nós falamos anteriormente, desiste do processo da prática esportiva pela condução errônea do processo. Vamos pensar, pessoal, em diferentes aspectos, pensando na integralidade desse aluno. Eu vou contribuir no desenvolvimento físico-motor, acompanhar esse desenvolvimento, promover situações de aprendizagem que proporcionem um amplo desenvolvimento físico-motor. Eu vou pensar nos aspectos relacionados à técnica e à tática também. Nós não podemos abandonar, não podemos negar, só que ele é apenas mais um desses aspectos. A aprendizagem da técnica, a aprendizagem da tática faz parte, né, desse processo de formação integral. O desenvolvimento cognitivo e psicológico são dois aspectos importantíssimos
que estão diretamente ligados ao método de ensino que você utiliza, que vai proporcionar, promover um maior desenvolvimento cognitivo, que leve esse aluno a pensar, a tomar decisão, a resolver problemas, tá? E também há o aspecto socioemocional. Lidar com a vitória, lidar com a derrota, lidar com as frustrações, com os fracassos, mas também com a vitória. Então, se relacionar, ter um relacionamento interpessoal, ter um relacionamento com o professor, ter um relacionamento diferenciado com os seus colegas de aula, com a sua família. Então, o esporte vai promover essa ideia de desenvolvimento integral. Olha só a importância. Quando aquele aluno chega no programa, quando aquele aluno chega no projeto, quando aquele aluno veste o seu material, calça seu tênis, calça sua chuteira e vai participar da aula, tem muita coisa em jogo. E quem é o principal responsável em mobilizar esses diferentes aspectos? O professor de educação física, tá? Que vai estar ligado aí a esse desenvolvimento. Isso vai estar relacionado com o seu processo de planejamento. Quando eu falo em integralidade do aluno, eu posso colocar para vocês alguns aspectos. No aspecto social, por exemplo, ajudar esse aluno a desenvolver as suas relações interpessoais. Vocês vão concordar comigo, principalmente quem trabalha como professor, como monitor do Profesp, por exemplo, chegam para vocês diferentes personalidades, diferentes tipos de alunos. Alunos com capacidades físicas, motoras, cognitivas diferentes. E você vai ajudar esse aluno, dentro desse processo novo, né, de desenvolvimento de habilidades e competências, a ele desenvolver as suas relações interpessoais. No aspecto cognitivo, você vai ajudar esse aluno a pensar nas assimilações, nas exigências que são feitas por uma orientação. E essa orientação vem de quem? De você, do professor, que vai conduzir esse processo. Quando eu penso e falo em aspectos de ordem motora, eu estou pensando nesse aluno desenvolver e mobilizar as diferentes habilidades motoras, seja habilidades de locomoção, habilidades de manipulação, habilidades de estabilização, aquelas que são mais visíveis dentro da prática esportiva. Olha só que coisa interessante. Você vai ajudar diretamente no desenvolvimento físico-motor desse aluno. E também nos aspectos psicológicos. Quando o aluno vai repercutir uma prática inadequada, um comportamento inadequado, ele saber lidar com sucesso, com fracasso, diante de uma tarefa que foi realizada. Então, o professor vai ficar atento a esses diferentes aspectos. Então, não é só chegar e entrar na aula, participar da aula. Vai muito além. A contribuição do professor, do monitor, daquele responsável pelo projeto, é o desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo, motor, psicológico. E isso só é possível, pessoal, desenvolver esse processo baseado em habilidades e competências se eu tenho um bom planejamento. Se o meu planejamento didático, ele tem os objetivos realmente que eu quero atingir naquela minha aula, naquela minha sequência de aulas, naquele meu conjunto de aulas. Para isso eu tenho que ter a certeza das habilidades e competências que eu irei desenvolver. Que habilidades e competências são essas? Aquela que nós já falamos. Eu vou programar a minha aula, eu vou planejar o meu treino para que ele desenvolva habilidades. Mas não só habilidades técnicas, mas não só habilidades táticas, mas habilidades que levem o aluno a pensar, a desenvolver a parte cognitiva, que levem esse aluno a ter um maior nível de relacionamento com os outros. E automaticamente essa sua aula planejada, baseada em habilidades, vai promover esse aluno ganhar novas competências. Habilidades e competências, dentro do planejamento didático do professor, vai estar muito ligado à estratégia metodológica que ele escolhe. Então, é importante você escolher a estratégia metodológica adequada. Para essa aula aqui, eu quero desenvolver mais as habilidades práticas. Ok. Então, eu vou utilizar uma estratégia metodológica pensando aí no desenvolvimento analítico. Ótimo. Mas não toda a aula vai ser baseada na metodologia analítica. Poxa, eu quero desenvolver a integração, a cooperação, eu quero desenvolver o aluno
a pensar o jogo, a fazer coisas diferentes, eu vou pensar em habilidades cognitivas. A minha aula de hoje, ela vai ter como objetivo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, eu vou planejar situações em que essas habilidades sejam afloradas. Levar o aluno a respeitar regras, respeitar as normas, respeitar a limitação de si próprio e a limitação do seu colega. E todo esse planejamento, ele vai ter que ser avaliado. Avaliado pelo professor que está conduzindo a aula, vai ter que ser avaliado em conjunto com a coordenação, com os alunos também. A autoavaliação, né, do aluno é muito importante. Abrir espaço para que esse aluno fale dessas novas propostas metodológicas, de como ele está se sentindo, dessa percepção do aluno, levar em consideração, já que a gente tem a ideia que esse aluno é protagonista. Então, eu tenho que avaliar quais são as percepções. Outra coisa importante é o professor ter, dentro desse processo, as suas anotações, o acompanhamento individual de cada aluno. Isso é muito importante. Pensando na individualidade biológica, pensando nesses processos de adaptação, essas estratégias avaliativas são muito importantes. E aí, pessoal, dentro desse planejamento, eu trago para vocês um aspecto importante, que são os princípios metodológicos aplicados na prática esportiva. Deixa eu ver aqui o tempo. Estamos chegando no tempo, mas eu vou apresentar os princípios metodológicos no esporte. Nós temos aí uma adequação, né, desses princípios metodológicos do ensino formal, e eu fiz aqui uma adaptação para trazer para vocês nessa aula, o princípio metodológico da inclusão dos alunos na aula, o princípio metodológico da diversidade das práticas esportivas, o princípio metodológico da complexidade das ações esportivas e o princípio da adequação dos espaços e materiais. Então, dentro do planejamento, baseado em habilidades e competências, eu tenho que pensar na inclusão dos alunos, na diversidade das práticas esportivas, na complexidade das ações e na adequação de materiais e espaços. E eu vou passar agora para a gente poder ter esse entendimento. Princípio da inclusão no esporte. Quando você vai fazer o seu planejamento, baseado aí em habilidades e competências. Essas práticas esportivas e as estratégias de ensino que você vai escolher, elas devem sempre propiciar a inclusão e o acesso de todos os alunos durante as aulas. Isso é importante, gente. Quando você vai planejar a sua aula, você tem que planejar uma aula inclusiva. E aqui, quando eu falo de inclusão, eu não estou me referindo àqueles alunos com necessidades especiais, que aí é uma outra ideia, e esses sim vão ter que estar incluídos. Mas eu estou pensando na inclusão do aluno menos habilidoso, daquele aluno mais gordinho, aquele aluno que não consegue saltar. Pensar na metodologia da aula, pensar nos conteúdos, nos objetos de conhecimento para todos os alunos. Isso vai possibilitar o quê? Uma ampliação das habilidades e competências desses alunos, por meio da ampliação das vivências, das experiências que são relacionadas ao esporte e que só o esporte pode proporcionar. O outro princípio é o princípio da diversidade no esporte. Então, quando você vai planejar as suas práticas esportivas, independente da modalidade que você trabalha no projeto, as práticas esportivas escolhidas devem ser diversificadas, podendo explorar os mais variados contextos e possibilidades. Então, eu posso trabalhar com diferentes práticas esportivas, diferentes modalidades esportivas. O ideal seria isso, que esse aluno tenha contato a mais de um esporte, a mais de uma modalidade, a modalidades coletivas, modalidades individuais, explorar esses diferentes contextos, essas diferentes possibilidades. Isso é diversificar essas práticas esportivas. Diversificar a metodologia de ensino também é um ponto importante dentro desse princípio. O outro princípio é o princípio da complexidade no esporte. As práticas esportivas devem adquirir uma complexidade crescente. Isso vai muito de acordo com as diferentes habilidades e competências que você quer organizar, seja no aspecto motor, seja no aspecto cognitivo, seja no aspecto socioemocional. E elas devem ser colocadas de forma hierárquica, de acordo com as etapas de formação, de acordo com as categorias, de acordo com a idade dos alunos. O que a gente vê de forma recorrente
são os mesmos conteúdos, são as mesmas habilidades que são desenvolvidas em diferentes faixas etárias, em diferentes níveis de desenvolvimento motor e cognitivo. Então, esse grau de complexidade você vai colocando no seu planejamento de acordo com a etapa de formação desse aluno. E, para finalizar, o princípio da adequação, onde essas práticas esportivas devem ser adequadas às características desses alunos, nas suas respectivas etapas de formação. E aí o professor deve sempre respeitar no seu planejamento a progressão racional das habilidades e competências, adequando também aos espaços, aos materiais disponíveis. Então, esses 4 grandes princípios devem fazer parte do seu planejamento, para que esse processo de ensino-aprendizagem, baseado em habilidades e competências, realmente seja colocado em prática. Eu termino aqui a minha fala com vocês fazendo uma pergunta. O que nós, professores, queremos com o processo de ensino dos esportes? Nós queremos mais sorrisos ou nós queremos mais lágrimas? Isso vai estar totalmente ligado ao processo que é conduzido por nós, professores. Agradeço a todos aí, fico à disposição da mediação do Fábio e também dos professores que acompanham aí, que acompanharam essa nossa fala. Agradeço, muito obrigado. Excelente, professor Ricardo, pela arguição, pelo bate-papo, muito importante, contextualizou de uma forma bastante salutar justamente aquilo que a gente também pensa enquanto programa esportivo da nossa Força Aérea Brasileira. Teve alguns comentários aqui, eu gostaria de dialogar com o professor a respeito dessas perguntas que foram realizadas. A professora Rosana comentou a respeito da formação integral e, de acordo com a experiência do professor, como que a gente poderia trabalhar aspectos éticos dentro das práticas esportivas? Então, professora Rosana, quando a gente fala nos aspectos éticos, né, eles vão estar relacionados aí, principalmente, às habilidades conceituais e socioemocionais. Quando eu falo no respeito a normas, no respeito a valores, nas relações interpessoais, automaticamente a ética, que a gente vai pensar aí dentro desse grande processo como um elemento fundamental nessa formação esportiva, a gente vai colocar a ética como um tema transversal, poderíamos dizer assim, nas habilidades socioemocionais, nas habilidades cognitivas. Essa possibilidade de trabalhar com ética fica dentro das habilidades socioemocionais ou cognitivas. Excelente, professor. A professora Renata Carvalho comentou a respeito das habilidades e competências, dialogando com a experiência da turma, que cada turma teria uma experiência diversificada. Como que o professor contextualizaria essa fala da professora? Renata, essa experiência, eu falei agora nos princípios, né? Você se atentar para a complexidade, para o nível de formação, em qual etapa essa turma se posiciona, numa etapa inicial de formação. Então, nós temos que levar em consideração o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, para que esse aluno possa entender como o desenvolvimento de habilidades e competências faz parte do seu processo de formação. Excelente, professor Ricardo. O Lorival Moreira contextualizou a respeito das avaliações. O professor comentou no final um pouquinho sobre a avaliação. O senhor poderia comentar um pouquinho mais da parte prática, como avaliar uma determinada aula? Professor Lorival, uma satisfação aí te responder. Quando a gente fala em avaliação, é um elemento fundamental dentro desse processo. Se eu falo de processo de ensino-aprendizagem, ele só vai ser completado com os processos avaliativos. Mas eu vou pensar na avaliação, não só no final do processo, que a gente chamaria da avaliação somativa, mas eu vou pensar na avaliação processual. Quem de nós não dá aula, né, professor Fábio, professor Lorival e demais professores, com a prancheta do lado? O que tem naquela prancheta? O que é necessário ter naquela prancheta para eu poder avaliar os alunos? Então, eu posso ter lá uma ficha individual dos alunos, eu posso ter pontuado lá habilidades daquela aula que o aluno conseguiu cumprir, eu posso ter naquela minha ficha de avaliação aspectos relacionados à parte técnica, à parte tática, mas muito também a avaliação relacionada ao aluno, a autoavaliação, ao autoconhecimento, a percepção desse aluno.
porque a gente vai pensar que nesse processo, professor Lorival, o aluno é mais importante. Então, a avaliação tem que ser muito mais voltada para entender. Se eu estou desenvolvendo habilidades, se a proposta é desenvolver habilidades práticas, habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais, eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar se as habilidades práticas foram adquiridas, se as habilidades cognitivas foram adquiridas e se as habilidades socioemocionais foram desenvolvidas. E eu tenho que utilizar diferentes instrumentos. Quais são esses instrumentos avaliativos? Eu tenho uma ficha de avaliação que você pode formatar. Nós temos uma coisa que poucos profissionais têm, que é o feeling, né, que é a sensibilidade, que é o acompanhamento, mas também nós temos os instrumentos formais, a autoavaliação, a avaliação por fichas de acompanhamento. Excelente, professor. Finalizando aqui, se tiverem mais algumas perguntas, pode fazer no chat, por gentileza. A Viviane Ribeiro comentou a respeito da disciplina. Infelizmente, estamos numa sociedade que a indisciplina reina solta. Como que o professor Ricardo vê essa questão de trabalhar a disciplina dentro de um contexto de aula, dentro de um contexto esportivo? Viviane, boa pergunta, né? Nós temos que pensar que o cenário da iniciação esportiva, uma aula de esportes, é uma aula que favorece a desenvolver a disciplina dos alunos. E quem vai conduzir isso? O professor. Na forma que ele planeja a sua atividade. Então, essa disciplina está muito, muito vinculada a aspectos pessoais, mas também a aspectos metodológicos. Muitas vezes esse aluno comete uma indisciplina por não conseguir fazer uma atividade pedagógica proposta, por não ter uma boa relação interpessoal. Então, a indisciplina, ela pode surgir de um processo que não é tão adequado, mas ela também pode fazer parte já de cada aluno. E aí, o processo de ensino-aprendizagem vai contribuir para que essa indisciplina ela seja reduzida. E aí vai muito da percepção de cada professor, do diálogo, do olhar atento naquele aluno em específico. Excelente. Professor Ricardo, para finalizar, nós estamos numa cultura esportiva muito relacionada ao futebol. Como dialogar com os nossos alunos outras modalidades esportivas que sejam importantes também no seu desenvolvimento integral? Professor Fábio, logicamente que a gente tem uma monocultura, né? Se nós formos fazer uma pesquisa, e as pesquisas já acontecem, sem dúvida o futebol é a nossa principal cultura esportiva. Mas isso não vai deixar de acontecer. Só que quando a gente pensa eu falei no princípio da diversidade das práticas esportivas, é função do professor promover essa diversidade. A minha aula hoje é de futebol, mas o meu aquecimento pode ser de vôlei. A minha parte final da aula pode ser com handebol, com atletismo. Tá? Então, a concepção metodológica, o planejamento é tudo, né? O planejamento dessa aula vai indicar as novas possibilidades de trabalhar com outras modalidades esportivas. Muitas vezes o que acontece para que esse aluno ele foque apenas em alguma modalidade específica? A forma como essa prática está sendo mobilizada. É uma mobilização muito técnica, muito tecnicista, muito repetitiva. Aí eu tenho uma aula no projeto terça e quinta. E o aluno já chega no projeto sabendo o que vai fazer. Qual vai ser a brincadeira, qual vai ser a atividade, ela se repete. Então, essa variabilidade de métodos de ensino, de propostas de atividades, vai, de certa forma, ampliar essas possibilidades do aluno, de tomar gosto por outras práticas esportivas também. Excelente. Professor, uma palavra da Isis aqui. Parabéns pela apresentação. Como trazer as atividades que fazem parte da cultura dos alunos para as nossas aulas? Isis, excelente pergunta, né? Nós temos hoje a ideia de contextualizar o ambiente, de formatar esse ambiente. E o ambiente, nós temos aí o projeto, né, professor Fábio, em todos os estados do Brasil. Então, nós temos que trazer a parte local, nós temos que trazer a experiência que esse aluno já traz também nas suas práticas esportivas. Uma prática inovadora, uma prática que ele já utiliza na sua comunidade. Vamos pensar aqui, nós estamos na Amazônia.
E aí nós temos um ou outro aluno que são alunos com indígenas, por exemplo, que têm possibilidades, novas brincadeiras, novas possibilidades de esporte. Trazer isso, colocar. Então a gente vai pensar que até no próprio planejamento a gente tem que ter um planejamento aberto, um olhar mais expansivo para essas características que esses alunos também já trazem e incorporar isso no nosso planejamento. Eu diria que nós temos que montar um planejamento flexível, como tem que ser, e que dê abertura para que esses alunos tragam as experiências que ele já tem para a aula e que saia da aula com essas experiências novas também. Excelente, professor. Muito obrigado pela participação, vários comentários de parabéns da aula ministrada, excelente. O professor, ele mora na cidade de Boa Vista, lá em Roraima, então ele já colocou à disposição de visitar os núcleos do Profesp em Roraima, poder fazer um diálogo entre universidade e também o nosso projeto, levando seus alunos da faculdade para serem estagiários, voluntários do processo. Isso torna ainda mais relevante a palestra do professor Ricardo. Professor Ricardo, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, Fábio, pelo convite, agradeço a todos os professores que estiveram conosco aí nessa palestra e fico à disposição aí para novas conversas, novas atividades que você, no futuro, possa querer que nós participamos aí. Excelente. O professor Ricardo tem um canal do YouTube, um canal que tem muitos diálogos relacionados ao esporte, à educação física. Comente do seu canal, por favor, professor Ricardo. Obrigado, Fábio, por abrir o espaço aí. Pessoal, nós temos aí um canal no YouTube, né, que chama Ricardo Santa Cruz, um canal para professores de educação física, profissionais de educação física, para quem trabalha com esporte também, com aulas, né, com atividades relacionadas tanto à educação física como ao esporte, e deixa essa possibilidade de formação continuada que o YouTube, a internet pode nos trazer. Então, eu convido a todos para visitar o nosso canal, Ricardo Santa Cruz, para se inscrever se gostar e que seja bem-vindo aí a essa nossa rede. O famoso se inscrever e dar o joinha, né? Faz parte. Professor, muito obrigado. Alguns recados agora. Eu vou passar depois um vídeo do nosso projeto, para que todos tenham a oportunidade de ver um vídeo institucional do que acontece. Nós temos muitos colegas professores de educação física civis aqui, então é uma forma também de vocês visualizarem o nosso projeto a nível macro, tá bem? Vou passar novamente a lista de presentes. Aqueles que gostariam de certificados, se atentem a responder a lista de presentes, por gentileza, no sentido de receber o certificado posteriormente. Quem tiver algum problema com o certificado, é só entrar em contato conosco no esporteprofespfab@gmail.com, tá bem? Então, novamente, está aqui o formulário para a presença. Quem não conseguir preencher o formulário, eu vi que alguns tiveram problema. Sem nenhum problema, manda um e-mail para nós. Ou se tiver problema de acesso hoje, ficou um pouquinho estranho para mim, porque a gente, quando começou as atividades, tinham mais de 100 pessoas na sala. Quem estava inscrito lá no site E23, é extremamente importante estar inscrito para receber, né, o link e também para depois a questão do certificado, tá bem? Sei que é fundamental para vocês isso. E agora eu vou passar, professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Sempre obrigado, Fábio. Uma satisfação enorme conversar contigo, realizamos pós-graduação juntos, é sempre um prazer. Tivemos o mesmo pai, né? O mesmo orientador de doutorado, então sempre é uma satisfação enorme conversar contigo. Vou passar o vídeo institucional antes de finalizar nosso evento de hoje, tá bem? Só um momento. Equipe, pode colocar o vídeo aí.
Pessoal, tivemos um problema com o som. Peço para gentileza para a equipe ajudando aí, nos auxiliar. Só um momento. Pessoal, tivemos... Às vezes tem tiroteio perto da minha casa. Eu já tive medo de morrer. Um problema de depressão, ficar toda hora triste. Quando eu vim pra cá, isso tudo acabou. Uma criança que chegou aqui que usava um relógio no tornozelo para simular uma tornozeleira eletrônica. Eu nunca escutei minhas filhas falar senhora. A realidade da vida, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é fácil de viver, o lado bom a gente tem que construir. Com certeza, o Profesp mudou minha vida, com toda certeza. Foi através daqui que eu consegui o meu primeiro emprego. O Profesp é muito importante para mim. Ele consegue tocar a alma. Todo dia para mim lá independente de como seja fácil ou difícil, é um momento muito especial. O Profesp é mágico, não tem como definir Profesp. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Profesp todo dia te toca. Todos os dias aqui são felizes. Então, essas coisas, são tantas coisas para ensinar e tantas coisas para eles aprenderem, né? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Hoje nós temos jovens aqui que os irmãos estão envolvidos diretamente no tráfico. E quando eles chegaram aqui, eles começaram a perceber uma nova vida. Eles não tinham sonho. Essa era até então a realidade deles. Não tinha sonho. Porque ele tinha perdido, né, os sonhos, e a gente sonha junto. A gente, mãe, pai, mãe, a gente sonha junto com os filhos. Eu entrei no projeto com 12 anos, bem novinho ainda. Foi minha primeira viagem de avião. Eu gostei muito. Gostei, foi maneiro. Fui para Porto Alegre. A pessoa que eu era, muito marrenta, querendo bater em todo mundo,
E o projeto mudou muito, me trouxe muita disciplina e respeito. Eu sou feliz aqui, parece que, como diz, né, tem gente que vai para o psicólogo, aqui é o psicólogo. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto em paz, aqui eu esqueço todos os meus problemas, eu gosto de vir para cá. Eu aprendo mais, a gente tem mais condições, a gente tem uma importância de estar aqui. Valores que estão sendo resgatados, assim, que a gente não vê aqui fora e que o projeto está nos dando e dando oportunidade aos nossos filhos. Eles estão na vibração do nosso dia a dia, de saber o que a gente faz, mas a gente está conhecendo uma coisa que a gente não sabe. Então acho que o aprendizado de vinda é muito maior. Não é para mim, não é para a equipe da PAI, é para a gente. Parabéns. Coronel, parabéns à equipe dele e dá palma para eles, são heróis esses meninos. Obrigado. São oportunidades, né, que esses alunos têm de uma história melhor, né? A música, ela consegue te levar a ambientes e a situações que talvez o aluno nem pudesse imaginar. O projeto esportivo e social, ele tem muito a ensinar a gente, ele tem muito a mostrar. Ele diz pra gente assim, ó, você é o que você quer, você tem que tomar atitude. Então é a atitude que move as pessoas. Se ele não tivesse conhecido o projeto, seria trágico na nossa vida, na vida dele, porque ele estava num quadro muito de revolta, né, de tudo, da violência do local onde nós morávamos. Então, ele estava muito envolvido. Então, quando ele chegou aqui, por ele ter sido acolhido, por eles terem entendido a situação dele, e seria complicado se ele não tivesse essa oportunidade. Então, fez muita diferença na vida dele, na minha família toda. Então, foi uma transformação na família. Eu acho que amar o próximo não é dizer eu te amo. É tu arregaçar a mão e falar assim, o que eu posso te ajudar? Entendeu? Então, eu fico até assim, né? Porque é o sonho deles, entendeu? E eu quero muito que eles sigam esse caminho. E nós conseguimos resgatar o valor da vida. Porque até então eles estavam, como se diz, eles estavam desiludidos, sem referência. Simplesmente caminhavam. Hoje não. Hoje eles já, como todos que graças a Deus aqui estão, conseguem ter uma visão de futuro. A classe baixa, ela tem pouca noção da realidade do mundo. E fora a realidade do mundo, depois de conhecer, você ainda tem que estudar para você galgar esses objetivos. Então, o Profesp, sem dúvida nenhuma, abriu um leque de opções e abriu a minha mente, né? É só eu e eles. E aqui abraçou eles como uma família, né? Que descolorirá, tira um simples compasso, num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Ouviram dois pirangas mais esplácidas, de um povo herói do brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade. Quando você forma um cidadão, que seja ele um médico, seja ele um engenheiro, seja ele um motorista de ônibus, seja ele quem for, ele é um cidadão. Você diminui a força do crime. Agradecer, né? Agradecer a instituição. Eu nem vou conseguir falar. Eu fico emocionada porque, para quem parece que não é quase nada, para eles é uma coisa grandiosa isso. Essa motivação de cuidar do próximo vai me dar energia para eu continuar até minhas pernas dobrarem. Quando elas dobrarem, eu entrego para outra. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou cuidar de pessoas.
Porque o mais importante, se cada um de nós cuidássemos de uma pessoa, o mundo seria diferente. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, porque é uma oportunidade para eles, né? Assim, crescer futuramente, né? Mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho que ostentas estrelado. E digo pro meu irmão dessa fórmula, as mãos do e glória no passado. Mas serves da justiça tua forte, verás que o filho teu não foge à luta. Tentei me pegar a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal.